Graças a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar na presença de Deus para louvarmos e engrandecer o nome de Jesus. Quero aqui trazer uma rápida palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, embasado no livro de Cantares de Salomão. A partir do capítulo 2, versículo 12, diz assim: Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amado meu, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-te a tua face e faze-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. O tema da mensagem: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal à vinha, porque a nossa vinha está em flor. Texto muito glorioso, irmãos, o livro no Cantares de Salomão. Haja visto que o livro de Cantares de Salomão é muito usado pelas pessoas que estão aí no começo de um relacionamento, de um namoro, de um noivado. E ali existem várias passagens bíblicas que falam sobre, de uma forma, do amor. Mas é interessante o capítulo pela qual nós lemos, ele narra a história das rapozinhas, ou raposas. E ele vai se referir dizendo: apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal à vinha, porque a nossa vinha, ela está em flor. Como eu sempre digo, irmãos, isso aqui é uma coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas, é que uma árvore, por exemplo, assim, o cafezal aqui onde nós moramos, na região de Olimpo Noronha, a cafeicultura aqui é muito forte. E existe a época da sua florada. E por sua vez, quando aparece a época da florada, os donos das fazendas, por suas vezes, eles já têm o conhecimento, eles já batem na sua ideia, mais ou menos, o que eles terão de colheita pela florada que se dá no café. E através das grandes floradas, eles ficam até de forma de uma esperança, uma expectativa muito boa de ter uma certa colheita muito boa naquele ano, devido à grande florada que se dá ao café. O problema das raposas naqueles dias é que animais muito pequenos e uns animais muito leves, que se locomoviam com muita facilidade. E quando as vinhas estavam já exalando o seu aroma, exalando o seu cheiro, as raposas, elas vinham e comiam as suas flores. E comendo as flores, não havia probabilidade nenhuma da vinha produzir. Então, desde já, eu quero abrir um parêntese para dizer para os irmãos a respeito disso. Nós temos que ficar muito atentos e vigilantes a respeito daquilo que nós estamos produzindo diante de Deus. Com certeza, se você estiver agradando a Deus, isso aqui é uma probabilidade muito grande, através das suas mensagens, através dos seus louvores, através da tua intimidade com Deus em oração, você pode ter certeza que os inimigos
aqueles que gostam de trabalhar contra a reconstrução de muros e portas, eles irão se levantar contra a sua vida e irão se levantar com vontade de matar a sua vida. O livro de Neemias narra uma história muito linda. A Bíblia diz que veio um dos meus por nome de Anani, e eu, Neemias, os perguntei a respeito do restante do povo que ficou em Jerusalém. Aí ele vai relatar que o povo que havia ficado do exílio, eles estavam em amargura, tristeza, eles estavam passando necessidades. E sendo então por ocasião dessa história, Neemias, copeiro do rei, ele nunca esteve triste diante deste rei por sua vez. Até que ele vai se apresentar então diante do rei com o coração entristecido, amargurado. E quando ele se apresenta diante do rei, o rei automaticamente ele percebe que Neemias não está bem. Só que Neemias antes ele já havia orado, ele já havia consagrado a sua vida a Deus para que ele pudesse de alguma maneira chegar até o rei. Então o rei vai virar para Neemias: Neemias, por que estás tão triste o teu rosto abatido? Isso não é tristeza, senão tristeza de alma. Aí Neemias vai relatar para ele dizendo: como poderia estar eu feliz, sendo que os túmulos dos meus pais que habitavam em Jerusalém estão em ruína? Os babilônicos, quando eles entraram, eles destruíram tudo. Então, por ocasião disso aí, eu estou muito triste porque veio Anani e me relatou o que havia acontecido. Mas se for do agrado do Senhor, eu te peço que o Senhor me dê cartas, para que eu possa ir até lá e começar uma grande obra. Esta obra será realizada através do meu esforço e de quem puder agregar a mim para reconstruir muros e portas da cidade de Jerusalém. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, irmãos, nós necessitamos urgentemente de pessoas que estejam propostas a iniciarem uma grande obra. E esta obra não será para si próprio, mas será uma obra em prol da obra do Senhor, em prol do reino de Deus. De unirmos forças para que nós possamos tapar as brechas, fechar os muros e portas das quais nós deixamos abertos na nossa vida. São lugares estes pelas quais, com total facilidade, os nossos adversários irão entrar. Mas se nós tivermos a eloquência e o pensamento, a memória, a vontade, a cumplicidade de que Neemias teve, eu tenho a plena certeza e a convicção de que nós seremos vencedores. Então diz as Sagradas Escrituras que eles começam a levantar os muros e portas. E se levantam 3 homens, Sambalate, Tobias e Gersem. Esses 3 homens vieram então a debochar de Neemias, dizendo para ele o que esses fracos judeus estão tentando fazer. Porque eu tenho a plena certeza que se passar em cima desses muros uma raposa, a probabilidade de que este muro irá cair é muito alta. Eles estavam zombando. Eles estavam brincando com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, com o restante dos que ficaram do cativeiro, que estavam empenhados em
reconstruir os muros e portas de Jerusalém. Mas a preocupação deles não era simplesmente com esses homens. Porque a Bíblia então vai dar uma lição para nós cristãos, que nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus, mas com uma consciência voltada à vigilância. A Bíblia diz: vigiai, orai e olhai. É necessário que nós, que quando estivermos reconstruindo algo ou fazendo algo em prol do reino de Deus, que nós possamos estar vigilantes, porque os inimigos irão se levantar. Mas eu quero te dar já uma breve resposta. Os inimigos, eles podem até se levantar contra a obra de Deus, mas levantar-se-ão para cair. Porque a obra da qual nós estamos realizando não é simplesmente uma obra da qual se destacará o nosso nome. Não será uma obra da qual as pessoas irão bater palma dizendo: glória a Deus, viva a vida de tal irmão que fez essa tal obra. Não. Essa obra será reconstruída em um conjunto com os amados irmãos em Cristo Jesus. E ela é reconstruída de tal modo. Hoje nós não precisamos mais pegar na colher de pedreiro, pegarmos nas pedras, ou até mesmo pegarmos em algum tipo de argamassa, algum tipo de ferramenta para nós podermos tampar os muros de Jerusalém. Mas existem estratégias das quais Deus nos dá para que nós possamos então trabalhar em prol do reino de Deus. Quem sabe se Deus deu para você a ferramenta da oração ou a ferramenta da intercessão. Talvez Deus tenha dado para você a ferramenta de poder trazer a supressão necessária para aqueles que estão trabalhando na obra de Deus. Porque há um velho ditado que diz aí que saco vazio não para de pé. Talvez será você o mantenedor da obra de Deus na área financeira. Porque o ide imperativo de Cristo, ele se faz de 3 modos. Os pés dos que vão para anunciar as boas novas, joelhos que se dobram para orar para aqueles que estão no campo de batalha, e as mãos daqueles que contribuem para que os missionários estejam realizando uma grande obra em prol do reino de Deus. Mas é interessante de que a Bíblia diz que eles reconstroem os muros e portas de Jerusalém muito rapidamente. Por quê? Porque eles eram unânimes para estarem realizando e darem continuidade nesta obra. Então, quando a união com o único propósito de reconstrução, Deus ele está à frente da situação. E estando Deus na frente da situação, eu tenho certeza para você que não irá faltar nada. Não irá faltar alimento, não irá faltar a matéria-prima para que nós possamos reconstruir os muros, não faltará madeira para reconstruir as portas, mas também não faltará os adversários para tentar fazer com que nós venhamos parar de realizarmos essa tão grande obra. Haja visto que algumas pessoas das quais já estão vendo esta live, eu tenho a plena certeza que o inimigo de sua alma, por várias vezes, já tentou parar a sua vida. Através, muitas vezes, da morte, em ocasiões que você nem sabe como conseguiu se escapar. Mas eu quero te dizer que Deus é na tua vida.
E se você está de pé até hoje, é porque Ele tem sustentado e Ele tem uma grande obra para realizar através de você neste mundo. Então Sambalate, Tobias e Gesem, eles não se dando por contentes, ele vai dizer para Neemias: desce aqui, Neemias, porque nós precisamos conversar. Mas a Bíblia diz que eles intentavam fazer mal contra Neemias. Daí Neemias vai mandar respostas para ele dizendo: eu não posso descer, porque se eu descer, eu estarei parando de fazer uma grande obra que da qual o Senhor me incumbiu de fazê-la. Quer um conselho? Não desça na estatura, naquilo pela qual o seu inimigo quer que você desça. Não seja igual aos demais. Procure ser diferenciado. Se as pessoas lhe atacarem com palavras ofensivas, apresentem elas a Deus. Não revide. Existe um velho ditado aí que mais vale um covarde morto do que um valentão vivo. É uma realidade. Abaixarmos a cabeça em devidos momentos da nossa vida não é demonstrar que nós somos fracos, e sim demonstrarmos para aquele que está nos ofendendo que nós somos mais fortes do que ele pensa. Porque a própria palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao vosso tempo ele vos exalte. Existe o tempo da humilhação, mas também existe o tempo da exaltação da parte de Deus. Hoje você pode estar rastejando, você pode estar muitas vezes dentro do poço, você pode estar no Egito como escravo, você pode estar dentro de uma cadeia aprisionado, mas no dia de amanhã Deus pode te colocar como governador do Egito. É isto que Deus faz com os homens que ainda sonham em realizar a obra de Deus com total veracidade, com total desempenho, com total alegria, com total vontade de estar fazendo a obra de Deus. Haja visto que o inimigo não gostará, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Enquanto você estiver proferindo palavras que é a Bíblia Sagrada, não histórias de carunchim, historinhas seculares, mas estar pregando a Bíblia da forma com que a Bíblia é, os opositores irão se levantar contra você. Mas não tenha medo. Inúmeras passagens bíblicas de homens que tentaram se levantar contra homens de Deus, por sua vez, tiveram as suas vidas ceifadas. Há inúmeras e inúmeras histórias de pessoas que adoeceram e acabaram por morrerem de doenças que da quais só a misericórdia de Deus. Simplesmente por quê? Porque se levantaram contra a obra de Deus. Quando nós levantamos contra um homem que está à frente de um trabalho, nós não estamos levantando simplesmente contra um homem, mas contra o Deus da vida deste homem. Então a Bíblia diz no capítulo 21 do livro de 1 Reis, diz assim: e sucedeu que depois destas coisas, que Nabote, o Jesreelita, ele tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe, nesses dias, ele era rei de Samaria. Ele tinha por esposa uma mulher muito maligna, por nome de Jezabel. Ambos os dois eram para fazer marco na história sobre a nação de Israel.
mas só que eles deixaram um rastro de podridão, de vergonha, de opróbrio, de decadência em que os israelitas passavam. Mas é muito interessante as Sagradas Escrituras, porque ela aponta para nós que do lado do palácio deste rei existia uma vinha. E esta vinha, por sua vez, era cuidada por um homem chamado Nabote. Nabote, por sua vez, ele também tinha os seus filhos, a sua família. Ele tinha os seus trabalhadores que sempre estavam ali cuidando da vinha. E o momento em que a vinha mais precisa de cuidado é o momento em que a vinha começa a soltar suas folhagens, as suas flores. Este é o grande momento em que nós, homens e mulheres de Deus, temos que cuidar daqueles que estão chegando novos na obra de Deus, para que de maneira alguma elas possam se escandalizar com a obra de Deus, mas que elas tenham a liberdade de estarem ali na presença de Cristo, cultuando a Deus juntamente conosco. Porque é no momento em que elas começarão a exalar as suas folhas, as suas flores, o seu aroma de Cristo, que o inimigo virá como uma raposa, sagaz, quieta, em um período em que nós talvez não estaremos vigiando para tentar comer as suas folhas, as suas flores. Porque comendo as flores, possivelmente a videira não produzirá as suas uvas. Então diz as Sagradas Escrituras que Acabe, este rei mau, ele vai dizer a Nabote sim as seguintes palavras: dai-me da tua vinha para que me sirva de horta. Pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por esta vinha outra vinha melhor. E se for o caso do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. A proposta aparentemente era muito boa, mas só que ele, como rei de Israel, ele estava quebrando uma lei levítica que está escrito lá no livro de Levíticos, no capítulo 25 e versículos 23 até o versículo 28, aonde diz que existe uma ilegalidade de vender as possessões familiares das quais nós adquirimos por herança de nossos pais. A vinha de Nabote era a herança dos seus pais. E um detalhe que é muito interessante aqui, para Acabe, dizendo assim: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Não sei se os irmãos conhecem o cultivo de uva, mas uva muitas vezes ela é posta sobre algumas coisas para que ela possa correr por cima e os seus cachos caírem. A primeira coisa que aquele homem, Acabe, possivelmente faria com a vinha de Nabote, porque ele queria fazer da vinha dele uma horta. Horta, muitas vezes, é construída no chão, na terra. Então a primeira coisa que ele iria fazer é derrubar os frutos, a árvore que produzia os frutos da vinha de Nabote. A primeira coisa que o inimigo de nossas almas ele quer fazer com a nossa vinha quando ela está em flor é tentar nos desequilibrarmos, tentando tirar de nós o nosso sustento, tentando tirar da nossa casa
aquilo que nos produz o alimento. O cultivo da vinhecultura ali era o lugar pela qual trazia sustento para a casa de Nabote. Então, quando ele tomasse posse da vinha de Nabote, ele possivelmente enviaria os seus soldados e, por consequência, eles iriam derrubar toda a vinha de Nabote para construir nela uma horta. E haja visto que a vinha de Nabote era uma vinha muito bonita e muito cuidada. Por quê? Porque se você passar na rua e ver, por exemplo, um pé de limão sem flor, sem folhas, eu tenho certeza que você não se agradará deste limoeiro. Mas passa perto de um limoeiro que está carregado de limão. Você ficará perplexo com aquilo, você vai gostar. É a mesma coisa de você passar perto de uma jabuticabeira em uma época em que ela não está dando os seus frutos. Ela é feia, mas passa perto de uma jabuticabeira quando ela está com os seus frutos. É a coisa mais linda que existe. Então, possivelmente, a vinha de Nabote atraiu a atenção do rei de Israel por ser uma vinha formosa, por ser uma vinha cuidada. Uma vinha que da qual, por sua vez, creio eu que por inúmeras vezes, Nabote com seus criados, com os seus familiares, com aqueles que estavam a seu serviço, muitas das vezes tinham que correr lá para tocar as raposas da vinha, para que ela não pudesse fazer mal à vinha de Nabote. Segundo detalhe que é muito importante frisarmos aqui, ele vai dizer assim: pois está vizinha ao lado da minha casa. Quando nós falamos de casa, muitas vezes nós temos que ter cuidado com aqueles que estão ao redor. Porque existem pessoas boas, também existem pessoas ruins. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Porque nós não colocamos qualquer tipo de pessoas dentro da nossa casa. Tem que ter muitas vezes uma grande intimidade. E um detalhe é que a horta, que a vinha de Nabote, estava vizinho à casa de Acabe. Talvez quando Acabe abria assim, a janela da casa dele, ele poderia, talvez, de olhar, sim, várias coisas lindas. Mas a ganância, a vontade de querer ter aquilo que o seu próximo tinha, fazia com que isso lhe chamasse a atenção. Então existem coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro de você, que vai fazer com que o inimigo de nossas almas, ele possa tirar os olhos de outras paisagens e passar então a colocar os olhos na sua vida, para tentar parar a obra que Deus tem na sua vida. A terceira coisa aqui que é muito interessante é o que ele vai dizer para ele: e te darei por ela outra vinha melhor. Irmão, detalhe, se eu tenho uma coisa que já é boa, que é melhor do que aquilo que você tem, por exemplo, eu tenho um carro que é um Uno 90, ano 90. Mas vamos supor que o meu Uno fosse um Uno 2018, um Uno do ano. E você possuíste um Uninho 90. Seria a mesma coisa de eu falar para você: olha, vamos fazer um rolo aí? Eu te dou o meu Uno, que é um Uno do ano de 2018,
em troca deste Uno seu que é ano 90. Alguma coisa de errada tem nisso. Porque ninguém dá uma coisa de maior valor para o seu próximo se não houver um interesse em algo por trás. Aqui demonstra a agilidade, a insanidade de Acabe. Aqui demonstra o quanto esse homem era mau. Ele vai dizer para ele: e eu te darei pela sua vinha outra vinha melhor. Se ele tinha outra vinha melhor, para que querer a vinha do seu próximo? É isso que está acontecendo nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Nós temos inúmeros homens de Deus que estão aí à frente dos trabalhos, que estão pregoando a palavra de Deus como itinerantes. Mas só que o problema dessas pessoas é quererem vender um cartaz de si próprio que não condiz com a sua vida espiritual. E muitas vezes quando nós trazemos os tais para pregar uma palavra na casa de Deus, eles até conseguem pregar a palavra, fazer uma exposição da palavra muito bonita. Mas depois que ele vai embora, o telefone toca, nós ficamos sabendo de cada coisa que são terríveis a respeito de tais pessoas. Sabe o que é isso? É tentar dar a vinha melhor em troca da vinha do seu amigo, em troca da vinha daquele que está ao seu lado. Não negocie aquilo que Deus te deu por prato nenhum. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles se propuseram no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Então eles vão pedir legumes para que eles possam se alimentar por um espaço de 10 dias. E quando o chefe deles viessem vê-los, eles chegariam à conclusão a forma com que eles estavam. Esses 4 jovens que foram levados cativos, só de comerem legume e água, eles estavam mais bonitos do que todos os outros que foram levados cativos. Por quê? Porque eles serviam a um Deus que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então, muitas vezes o diabo ele vem para nos ofertar coisas do mundo. Lembra-te que um dia ele levou Jesus, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E no momento que Satanás vai apresentar diante dele dizendo: você está com fome? Essas pedras que estão aqui no deserto, elas parecem pão. Mas se você orar, elas vão se transformar em pão e você pode saciar a tua fome. Aí Jesus vai vencer Satanás, vai dizer para ele, está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não satisfeito, então ele vai conduzir Jesus ao alto pináculo do templo. E quando ele conduz Jesus ao alto pináculo do templo, ele manda, dizendo para Jesus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus vai dizer para eles, vai-te Satanás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois então ele vai mostrar para Jesus os reinos do mundo que foi lhe dado. Ele vai dizer ainda, olha Jesus, esse reino do mundo foi me dado. E eu dou a quem eu quero. Mas com uma condição. Se você prostrar um pouquinho e me adorar,
eu farei com que esse reino seja teu. Este reino ele está na mão de Satanás por um pequeno espaço de tempo, porque esse reino é de Cristo. Foi-lhe dado porque ele foi lançado do céu para a terra. E hoje a sua habitação é aqui. Mas Jesus vai repreender ele profundamente, dizendo: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Então, amados em Cristo, Nabote, ele sabia que havia uma ilegalidade em vender propriedades possuídas por heranças de seu pai. Por sua vez, diz a Sagrada Escritura que ele então não vai querer negociar com Acabe. Então Acabe vai propor a ele aquilo que talvez algumas pessoas têm muitas vezes feito nos dias atuais: dinheiro. Existem homens e mulheres de Deus que durante a sua vida inteira, e até hoje ainda são homens e mulheres de Deus, mas infelizmente eles estão trocando o seu ministério por uma vida fácil, por uma vida de ganhar dinheiro com facilidade, através da itinerância, através de viver de igrejas em igrejas, ligando para os pastores, pedindo agendas e agendas. Essas pessoas estão deixando muitas vezes o trabalho secular. Eles estão muitas vezes se tornando refém de uma engrenagem montada por si próprio. Por quê? Porque para se propor ao trabalho de ser um itinerante, a primeira coisa que a pessoa tem que ter na mente é que ela não haverá mais tempo para si próprio. Ela terá um compromisso de estar com Deus, compromissado inteiramente a servir a Deus. E muitas vezes ela deixará sua casa, sua família, os seus filhos, e estará por aí rodando por esse Brasil, por outros estados, por outros países, para cumprir a sua itinerância. E muitas vezes não darão conta e ficarão frustradas na sua caminhada. Então Acabe vai oferecer o que para ele, para Nabote? Dinheiro. Eu compro de você a tua vinha, Nabote. Eu compro a herança que você tem por dinheiro. Sabia que nós temos uma herança que foi nos dada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo? E muitas pessoas têm vendido a sua herança por prazeres deste mundo, prazeres passageiros, como prostituição, lascívia, idolatria, fornicação, adultério, roubo e inúmeras coisas que nós poderíamos citar aqui. Elas estão vendendo o direito da sua primogenitura, o direito da legalidade da sua possessão, daquilo que você adquiriu diante de Deus. Estão vendendo seus ministérios por dinheiro. Então diz a Bíblia assim: então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Ele não quis. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. É o que está escrito em Levíticos capítulo 25, a partir do versículo 23 até o versículo 28, da
ilegalidade de vender posses, heranças dadas por Deus aos seus filhos. Então Nabote vai dizer para Acabe: guarda-te, ou guarda-me Deus, ou guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. É como se fosse uma oração. Nabote pediu para Deus: Deus, me guarda, porque eu não vou vender. Então diz a palavra de Deus assim: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jizreelita, e lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezabel, a sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não queres comer pão? A mulher de Nabote, essa tribulada por nome de Jezabel, que foi atirada de uma janela e morta, ela consegue enxergar no seu esposo o desgosto dele não ter conseguido persuadir a Nabote de vender, de trocar, de fazer negócio com a herança que os seus pais lhe haviam dado. E por consequência disso, ela vai dizer assim: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, coma pão, alegre o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Aquela mulher era uma mulher endemoniada, irmãos. Aquela mulher, por nome de Jezabel, ela iria tomar de qualquer posição que fosse para tirar a vinha de Nabote para dar para o seu marido. Ela iria usar de qualquer estratégia. E ela não mediu consequências. Então disse a palavra de Deus assim, capítulo 21, versículo 8 do livro de 1 Reis. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela vai escrever cartas no nome do seu marido. E a selou com seu sinete, com o anel de selar do rei Acabe. Quando se selava com o anel do rei, não podia ser quebrado o selo de forma alguma. E mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade. Ela vai mandar carta. E escreveu nessas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. Olha que jejum maligno que da qual essa mulher estava fazendo. Então nem todos os jejuns que as pessoas fazem é em prol do reino de Deus. Tem pessoas que jejuam para destruir o seu casamento, para destruir as suas finanças, os direitos de heranças adquiridas de Deus que foi dada para você. Tome cuidado com quem você anda. Há um velho ditado que sempre diz: me digas com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Amigos da cervejada, amigos dos barzinhos do final de semana, amigos das praias, dos rios, amigos da balada, serão estes que, se você cair enfermo numa cama, eles não irão te visitar.
quem estará ao seu lado verdadeiramente será a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Deus estará ao teu lado, porque Ele não desampara ninguém e nem abandona. Mas os amigos, superficialmente, quando nós estamos bem, com dinheiro, bancando tudo, eles estarão sempre em nossa volta. Mas deixa de lhe oferecer a ele a esses favores, que você entenderá que eles sumirão de perto de você. Então ela vai dizer para os anciões, através da carta, apregoar um jejum, e que eles pusessem Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, ou seja, diante dele você vai colocar 2 testemunhas falsas, porque naquele tempo, por 2 ou 3 testemunhas a pessoa era morta, ou morte romana ou morte judaica. A morte romana era a morte por crucificação, e a morte judaica era a morte por apedrejamento. Então, por sua vez, diz a palavra de Deus, que as testemunhas testemunharam contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Testemunhas falsas. E existem hoje muitas desses tipos de pessoas. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são testemunha de outras pessoas, mas não num fato verídico, como as coisas realmente acontecem. E elas acabam por pecarem, por muitas vezes serem testemunhas falsas de outras pessoas. Isso é muito interessante, irmãos. Então a sentença da morte judaica era por apedrejamento. Então eles vão colocar Nabote em um determinado lugar, porque eles consentiram de que ele havia pecado contra o rei e contra Deus, sendo que ele não havia feito nenhuma das 2 coisas. Ele não pecou nem contra o rei e muito menos contra Deus. Pelo contrário, ele sabia da legalidade que havia, que se ele vendesse aquilo que ele havia adquirido, ele estava indo contra a lei de Deus. Daí sim ele estaria pecando contra Deus. E quando ele vai dialogar com Acabe, ele vai dizer: guarde-me o Senhor, de que eu lhe dê a herança dos meus pais. Ele não foi contra o rei, nem pronunciou palavras ofensivas contra o rei. Mas o rei vai para sua casa desgostoso, fica triste. E a endemoniada sua esposa consegue ver isso. E ela vai dizer para Acabe: durma, depois se levanta, coma pão, beba água, cinge o seu rosto, fique alegre, porque eu te darei a vinha de Nabote. Não importaria a forma, mas que ela daria a ele a vinha de Nabote. Então existem pessoas no nosso meio que não importa a maneira com que ela vai agir contra a sua vida. Você pode ter até um chinelo de dedo, mas se ela quiser o seu chinelo de dedo, será o seu chinelo de dedo que ela vai querer. Você pode apresentar para ela inúmeros sapatos mais lindos que forem, mas se ela quiser esse chinelo, vai ser esse chinelo que ela vai querer. Assim é na obra de Deus. Deus pode dar os dons para cada um indistintamente.
mas sempre será o dom que Deus te deu, é aquele dom que a pessoa irá querer de você. Vigiai nisso. Porque muitas vezes não são dados a todos ou a qualquer um tipo de pessoa determinados dons. Existem dons que é dados a algumas e poucas especificadas pessoas na obra de Deus. Então diz a palavra de Deus: e os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Então vieram 2 homens filhos de Belial e puseram-se defronte dele, e os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e Nabote morreu. Aqui entra a parte da qual nós intitulamos esse texto da mensagem: apanhai-vos as raposas e as rapozinhas que fazem mal à vinha, porque a nossa vinha está em flores. Como eu já vos disse, as raposas, elas vinham na vinha quando ela estava dando as suas flores, porque quando ela come as flores, ela não irá dar as suas vinhas, não irá produzir uva. Eis o grande detalhe. Então diz a palavra, sim, então mandaram dizer Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já era apedrejado e que Nabote morrera, disse ela a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Era para que o rei ficasse indignado. Mas como Nabote morreu? Como foi a morte dele? Mas ele nem se preocupou com isso. Então diz as Sagradas Escrituras que levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Aí então Deus ele vai entrar em ação. Olha para você ver como Deus é tão justo. Capítulo 21, versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe. Sabe por quê? Porque Acabe está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Não sei se os irmãos ainda, ou se já tiveram a oportunidade de estar debaixo dos pés de uva. Elas ficam sobre aquele nome, nós damos um nome naquele negócio lá, eu esqueci o nome. É como se fosse um lugar onde o chuchu corre. É um nome dado, eu não lembro mais o nome. Então, para possuir a vinha, eu faço aqui uma analogia bíblica. Imagine só o rei passando a mão nos cachos de uvas que estavam na vinha de Nabote, floridos, bonitos, lindos. Ele estava ali. Mas de repente ele olha de longe e ele vê algo que lhe chama a atenção. Talvez pensou ele que era uma raposa, porque a raposa que fazia mal para as vinhas. Mas não, era um homem que se vestia de pele de ovelha
e comia mel silvestre e gafanhotos, por nome de Elias o tisbita. Então, quando aquele homem ele entra na vinha de Nabote, ele vai de encontro com Nabote. E quando ele vai chegar diante de Nabote, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-á mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te. Porquanto já te vendeste, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei Acabe todo homem, todo escravo, como livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que provocaste e fizeste pecar a Israel. Aquele que morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Acabe, ele fazia as coisas ruins porque a sua esposa, que deveria ser exemplo, não era. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa, porém a tola a destrói. Jezabel era uma mulher tola. Era tão tola que depois da morte do seu marido, ela vai se maquiar, ela vai se vestir de vestes e vai até um determinado lugar em uma janela. E lá diz a palavra de Deus que um rei vai jogar ela lá de cima da janela e os animais passarão por cima dela e vai esmagar a esta mulher. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração para dizer aos irmãos. Não troque e não venda a tua vinha. O nosso adversário, ele está 24 horas tentando tragar de você aquilo que Deus lhe deu por herança, que é a tua salvação. Mas não venda, não troque, não negocie com nenhum Acabe desta terra aquilo que Deus lhe deu por herança, porque ela é dada por Deus para com a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.